Muito boa noite, amigos, irmãos e colegas de reencarnação, encarnados e desencarnados, como gostamos de dizer ao início da nossa explanação, à luz da doutrina espírita, na responsabilidade, no compromisso e na honra sempre de falar em nome de Jesus Cristo. Gostaríamos de solicitar juntos, através de uma oração, em silêncio, de olhos fechados, a inspiração do nosso Deus Criador, do nosso Pai Maior, que nos deu a luz da vida e da eternidade. Ao nosso irmão Jesus Cristo, que vela por nós, e aos servidores e guardiões dos nossos dias, pela paciência, pela humildade em nos entender, pedindo que possamos avançar mais um pouquinho nesse momento de reflexão. Que seja feita a tua vontade e que assim seja. Eu gosto da trilha, então eu acho que a música nos acompanha. Se não atrapalhar, vamos deixar ela rodando. E para iniciar, só vou baixar um pouquinho, só brevemente, uma mensagem inspiradora do espírito Meimei. É uma psicografia de Chico Xavier. Toque de amor. Deixa que a fé em Deus te ilumine a visão para que te reconheças no lugar de servir. Indubitavelmente perceberás a série dos desafios que te rodeiam. O lar talvez difícil, entes amados na desvinculação violenta, incompreensões à mostra, ocorrências que se vestem de lágrimas. Entretanto, não te convertas em tuba de aflição. Tumulto adia em nós a conexão necessária com a providência divina. Ama e auxilia sem alterar-te. A rosa acabará florescendo no espinheiral. As estrelas surgirão varando as trevas. Deus está agindo. Na construção da felicidade, onde a aprovação apareça, não te lamentes nem reclames. Dá o teu toque de amor e Deus fará o resto. Veja que interessante, né? Se com sensibilidade e com o mínimo de querer nós observarmos aquilo que aqui está escrito, conseguimos uma motivação muito importante para os nossos dias. E eu diria, sem medo de errar, que ao escolher um objetivo para colocar algumas palavras à luz da doutrina espírita, que não sejam as mesmas que nós temos refletido já há algum tempo, aprofundando nos nossos sentimentos para que o Evangelho se torne real em nossas vidas, ou seja, querendo viver o Evangelho, o que não acontece por milagre, mas por exercício, que é preciso observar em nós o quanto nós queremos viver e gostar de viver. Isso é tão importante para a nossa cura espiritual em qualquer ponto do universo que estejamos, como respirar. Porque viver é eterno. Indubitavelmente, inevitavelmente, de qualquer forma, nós somos eternos. Sejamos criaturas pedintes de caridade alheia, pela nossa doença emocional, seja ela qual for, ou física, sejamos vigorosos cidadãos do universo infinito ao buscar a compreensão do nosso Pai Criador. Então, em algum momento de nossas vidas, nós tentamos, é certo. Não há ninguém que não tenha tentado. Alguns fracassam e desistem temporariamente até metabolizarem aquela derrota e recomeçar. Outros mais vigorosos, independente do objetivo que seja, mesmo material, como diz no próprio Evangelho, a fé do homem e a fé divina, se tem fé, vence, porque a derrota ensina. Outros não. Nas questões
de relacionamento, nas questões financeiras, nas questões de saúde. Aqui diz mesmo, às vezes um parente inesperadamente num desencarne, de uma morte violenta. Há poucos anos atrás, inesperadamente, o meu pai, já com 70 anos, teve uma doença que ninguém sabia, e mesmo eu sendo espírita há algum tempo, como ele desencarnou no hospital, você sai com uma sensação de derrota, que você perdeu para a morte. Mas a morte não existe. E aí o Espiritismo serve para nos dar a coragem de continuarmos agindo. Porque se agimos com a boa vontade, mesmo diante da imperfeição, como disse o texto aqui, com o amor, Deus, que age por nós, consegue fazer o seu trabalho mais facilmente. Porque Deus age por nós. Vejam que se nós confiarmos na ação divina, quanto melhor se torna o nosso dia a dia, mesmo na instabilidade dos tempos em que se vive externamente. Porque o verdadeiro sábio não se abala. E é essa sabedoria que nós ainda estamos a buscar. Nem mesmo os apóstolos, não nos preocupemos com a perfeição, deixaram de se abalar, estando ao lado do Mestre Jesus Cristo, o ser de luz que ali estava reencarnado, para nos dar o caminho, mostrar que Ele existe, e ainda assim se dizendo Filho de Deus, que Deus maior que Ele nos criou e nos dá a condição da imortalidade, da eternidade. Mesmo os apóstolos, tendo o exemplo de Jesus e da sua paz interior, não sentiram a mesma sabedoria e talvez calculadamente pelo Espírito de Jesus para que nós humanos, passado tanto tempo, nos sentíssemos motivados à transformação. Diz a literatura que São Pedro, com medo das represálias, quando Jesus Cristo foi ao Calvário, o renegou e fugiu. E Jesus apareceu em espírito para ele e disse: Pedro, onde é que tu vai? Tu não confia em mim? Numa visão espiritual, uma materialização? E Pedro então, saído do transe, do medo humano, voltou. E claro, há toda a história de São Pedro, trabalhou ainda pela igreja, mas foi crucificado, inclusive pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo, que não conviveu imediatamente com Jesus, mas ao ser convertido no deserto, ao ver a outra aparição de Jesus que o buscava, se transformou de Paulo para Saulo, de um perseguidor de cristãos, de um assassino, a um pregador da luz. Também numa conversão, ao ver Jesus Cristo próximo de si, e também resgatando todos os seus erros, todas as suas infrações à lei de causa e efeito, mas já sem se lamentar. Não havia privilégio, porque ele se transformou no apóstolo Saulo, ou Paulo, vice-versa, que ele estaria perdoado sem ter que fazer a sua ação de amor, de caridade, de perdão e de resgate na lei de causa e efeito. Humano. Santo Tomé, João Evangelista, isso para citar os apóstolos que conviveram materialmente com Jesus. Outros tantos, ainda nós mesmos procuramos Jesus em muitas encarnações e procuramos a religião em muitas encarnações, mas quando a coisa aperta, naturalmente nos envergonhamos dela de várias formas, ou de Jesus, ou de aceitarmos a realidade que se impõe sobre os nossos ombros com sinceridade. O Espiritismo ele é muito sensível na questão psicológica, porque ele não permite mais que nos enganemos a si próprios. Nós somos treinados vida após vida, entre uma encarnação e outra, de uma forma bastante planejada e consciente por mentores, para que as nossas vidas tenham progresso. Então, é preciso gostar de viver, porque nós estaremos aqui ou no plano espiritual vivendo. E gostar de viver significa, é claro, trabalharmos os nossos humores, trabalharmos com as pessoas que nos cercam, errar e acertar, mas procurando acertar na questão de não magoar o outro, na questão de perdoar, na questão de produzir
E aos poucos nós vamos ouvindo, intuindo, ou percebendo o significado das palavras que ao longo do tempo se perderam, porque as palavras de Jesus não se perderiam, ele disse. Então elas são reintuídas, elas são postas novamente no contexto da nossa realidade, e aí nós olhamos por ângulos diversos. Por exemplo, quando ele dizia que cada dia bastasse o seu mal. Há uma interpretação do significado da palavra mal. Ele escrevia nada na areia, mas os apóstolos escreviam em hebraico, e depois as traduções para o latim, para outras línguas e os outros contextos históricos mudava o significado da palavra. Para muitos o mal era a necessidade de trabalhar, porque achavam que aquilo era um mal, porque não eram nobres, ou porque não tinham escravos, ou porque eram subordinados. E Jesus Cristo dizia: cada dia baste o seu mal. Porque nós não temos ação no dia de amanhã e nem no dia de ontem. E substituindo-se a palavra mal por atividade, nós facilitamos os nossos dias, porque nós passamos a agir de acordo com as nossas possibilidades, sem culpa de não termos que realizar o que não está ao nosso alcance, e sem a responsabilidade de termos sido negligentes com aquilo que nós podemos fazer hoje, que é o nosso poder. Não está longe fisicamente de nós também o nosso poder. A nossa mente pode viajar pelo universo, nós podemos orar, por exemplo, para um parente desencarnado que esteja no outro planeta. Se mentalizarmos a sua imagem, a sua memória, ele receberá as flores, a oração, as mensagens pela lei do universo, pela lei dos fluidos, pelo mesmo fenômeno do celular, pelo mesmo fenômeno da telepatia que rege a lei da matéria aqui neste plano. O universo se comunica, porque Deus criou o universo perfeito. E Ele está agindo, e esse é um grande consolo. No início do século passado, Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, um dos considerados precursores do nazismo, que estimulou a ação daquela coletividade em extermínio de uma determinada raça em detrimento da supremacia de outra, algo tremendamente cruel, pregava a morte de Deus. Ele terminou a sua encarnação paralisado pelo seu cérebro, que teve uma apoplexia, e totalmente esquizofrênico, louco. Mas os seus ensinos permaneceram negativamente e continuaram no plano espiritual, fazendo com que espíritos rebeldes e das sombras ainda sintam a necessidade da morte de Deus. Porque endurecidos no seu coração, entorpecidos por uma inteligência brilhante, mas porém perturbada, cruel, precisam ter a supremacia sobre o outro e não são capazes de sentir a ação de Deus. Nós achamos maravilhosamente que o simples fato de desencarnarmos vai fazer com que Deus apareça no nosso leito astral, na nossa casa astral, se tivermos uma, trabalhado por ela, tivermos feito alguma coisa boa para termos esse merecimento, ou se morarmos de favor na casa do plano espiritual de alguém, ou nos umbrais, ou no cemitério onde estiver o nosso corpo, ali estarmos presos, que Deus vai colocar a sua mão ali e nos tirar fisicamente. E que a ação de Deus se faz desta forma. Por falta de humildade, é claro. Por subestimarmos aquilo que não foi criado, mas que nós sabemos que nos ama porque Ele está dentro de nós também. E quando começamos a refletir isso e vermos como é saudável, suave, macio, infinitamente poderoso o amor de Deus sobre nós, nós conseguimos sair dos labirintos da depressão, onde nos colocamos facilmente em vários momentos do dia. Não é da vida, é do dia. Saímos de casa às vezes, se não estivermos preparados, até por um agradecimento mental, muito obrigado Deus por eu ter acordado, lembrarmos que Deus existe, porque quando acordamos nós lembramos que temos pés, porque se o pé não sair da cama a gente não levanta, a gente cai. Lembramos que temos mãos, lembramos que os olhos enxergaram, lembramos que pensamos, ou portanto existimos, isso já é consagrado,
mas esquecemos de nos religar à fonte. Se o quarto estiver escuro, a primeira coisa que nós vamos buscar é a fonte de luz material. Mas a luz espiritual, a luz interior, então nós saímos muitas vezes atrapalhadamente, cuidando do relógio, do café, do mecanismo do dia, sem recheá-lo com a energia do bem, porque não enxergamos. Não enxergamos também a energia do ódio, do rancor. Mas nós sabemos a diferença já. Qualquer um sabe, não é necessário ser espírita para sentir um ambiente pesado. Quando a pessoa diz eu não gosto de ir em velório, se a pessoa gostar de ir em velório, a pessoa é mórbida. É tremendamente... Eu não gosto de ir no hospital. Se você gosta de ir no hospital para ver as pessoas doentes, a não ser que você seja um missionário, um doutor da alegria, um médico, ou você é um sádico. Ninguém gosta de alguns deveres sociais de solidariedade. O próprio Jesus Cristo, se tivesse que escolher sobre o conforto que ele tinha da sua liberdade espiritual, sem a necessidade de reencarnar mais, e ficasse lá na sua zona de conforto e não viesse por caridade a nós, não teria vindo a este plano. Ficaria livre. Mas ajudar o outro a crescer é ajudar a nós. Porque é dando que se recebe. A natureza só funciona através da troca. Se eu dou o ódio, eu atraio o ódio. Se eu entrego o pessimismo, mesmo que ninguém saiba, mesmo que eu disfarce em sorrisos, mas meu coração está pesado porque é descrente, porque minhas metas não foram atingidas, porque eu tive pequenos prejuízos ou grandes, porque eu me senti ofendido, porque o outro não agiu como eu gostaria, eu estou ainda no limite do orgulho hipersensibilizado pela vaidade, pela paixão e pelo ego. Porque se Jesus Cristo teve a humildade suficiente para fazer o ato de lava-pés, para renunciar ao reino na terra, sabendo que o seu reino não era deste mundo, porque ele poderia ter ganhado o mundo se quisesse, porque ele é um dos mentalizadores da matéria que aglutinou o plano terra. Quem somos nós para achar que merecemos mais do que aquilo que Deus nos dá? E isso não significa falsa humildade, porque Deus nos dá a eternidade, o universo. Divaldo Franco conta uma história num dos posts dele no YouTube, que ele estava amuado, doente e tinha que psicografar um livro. Pensando no desencarne, ele conversava mentalmente com a Joana de Ângeles e ele perguntava, como é que eu vou saber se eu morrer? Porque aquela história, Deus não vai aparecer assim facilmente. Às vezes um parente desencarnado que a gente vai perceber que não está sonhando, ou outras situações. Mas a Joana de Ângeles, que era a mentora, disse, eu não saio do quarto. E aí, nesta história, ele disse, olha, eu não posso psicografar um livro, estou quase morto aqui com uma gripe. Ela disse, não, mas eu estou 100% morto e nós vamos trabalhar. E ele trabalhou. E aí ele dizia, mas quando que eu vou herdar a eternidade? Eu sou filho de Deus. Sim, Deus criou o universo. Sim, quando é que eu vou herdar isso? Ela respondeu, quando Deus morrer. Então, Nietzsche, ao pregar a morte de Deus, pregava a irresponsabilidade moral e ética para as criaturas, justificando a ação de Adolf Hitler, de Joseph Mengele, de outros tantos, porque o lobo se torna o lobo do homem se não há ética, se não há Deus. Essa tentativa das sombras ainda força a nossa realidade, porque tudo pode ser relativo. Tudo pode ser relativo menos a moral, menos a ética. Dependendo do ponto de vista, você pode enxergar determinada cor de acordo com os seus olhos. Se você for daltônico, você vai enxergar as cores diferentes. Você vai enxergar sombras diferentes de acordo com a posição do seu lugar na cadeira, do seu lugar no universo. Cada um está num ponto diferente, enxergando para cá e outros para lá. Tudo é relativo. Todas as compreensões, cada palavra chega à consciência de cada um de nós aqui presentes e ela vai entrar no nosso consciente e ela vai ser metabolizada no nosso espírito imortal e eterno de acordo com as nossas experiências, não apenas encarnatórias, mas também reencarnatórias. Então, mesmo que eu fale a palavra Jesus ou amor,
Cada um vai interpretar isso de uma forma diferente, de acordo com o amor que recebeu, de acordo com a capacidade de perdão, de acordo com aquilo que tem para dar. Tudo é relativo. Mas a moral não pode ser relativa, porque Jesus mesmo deixou claro, não existem meias verdades. Ou é sim ou é não. A partir do momento que você relativiza a verdade, a moral e a ética, você está distorcendo aquilo que não se pode distorcer, porque é a lei de Deus, universal, aonde cada um será dado segundo as suas obras. Eu estou criando injustiças. Eu estou criando conveniências. Então esta ilusão da morte de Deus é que faz com que a nossa realidade material seja o que é hoje. No mundo todo. Uma colcha de retalhos. No plano material. No plano espiritual também. Existem governos, existem filosofias, existem éticas e antiéticas. Existe luz e existe sombra. Porque o plano espiritual imediato ao nosso, ele é semi-material. Ele não é o céu e não é o inferno. São partes da matéria que ainda, pela lei de Deus, estão se interligando. E para que gostemos de viver, precisamos entender isso um pouco também. Porque não faz sentido a lógica do bem se você não sabe para que ele serve. Não faz sentido aí, exatamente por isso que Nietzsche pregou a morte de Deus, porque ele não sentia Deus por causa do seu coração duro. Não era capaz de olhar para si próprio e sentir-se um milagre da vida, não gerados apenas por um corpo. E é incrível como o cientista materialista acredita ainda no nada, incapaz de aceitar que nós não somos o nada, que Deus nos criou para a imortalidade. Então a transformação ética, moral, emocional e o caminho da felicidade está baseado justamente na questão do amor e na sua compreensão do que ele é. Não quer dizer que com isso eu me torno um ser amoroso. Eu compreendi. Ponto. Agora, eu não agi ainda na direção do amor. Porque compreender é fácil. Teoricamente, as universidades estão cheias de filósofos. Na prática, muito poucos. Na prática, sentir realmente é renunciar ao ódio, à vingança, à tentação. É fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E quem é meu próximo? Às vezes, o meu pior inimigo. Às vezes, aquele que mata o meu filho. E eu tenho que encontrá-lo no tribunal. Às vezes, é aquele que mata a mim mesmo. Porque numa outra encarnação fui capaz de fazer o mesmo e não encontrei o seu perdão. Às vezes aquele que trai dentro do meu lar, aquele que me rouba, esse também é meu próximo. E perdoar os amigos é fácil, né? E por que eu vou perdoar? Vou exigir olho por olho, dente por dente, partindo do princípio que eu sou perfeito, que eu não errei. Aí eu vou lá no plano espiritual, volto à minha encarnação passada e eu fui muito pior. Então, eu sou obrigado a me libertar deste mal, porque Deus está agindo. Não existem vítimas. Existe lei de causa e efeito. Não se prega impunidade, evidentemente. Nós somos vítimas da política corrupta, nós somos vítimas do ladrão, nós somos vítimas do assassino no plano material. E é necessário que o mal seja combatido. Está no Evangelho isso. É necessário que os bons não sejam tímidos. Mas é necessário que não sejamos cegos ao entender que cada um de nós tem uma responsabilidade diferente do outro no seu progresso espiritual. Que o planejamento da evolução ele é exclusivamente pessoal. Nós recebemos conselhos, nós escolhemos os livros, nós por livre e espontânea vontade, por livre arbítrio, passamos a porta para escutar por algum momento, mesmo que por curiosidade, o que significa o Espiritismo. Nós vamos entrar talvez em outros templos, nós vamos ouvir o que significa reencarnação, imortalidade da alma. E Deus está vivo, agindo. O acaso não existe. Ele permitiu que as sombras criassem uma certa força. Não para nos testar, mas pelo livre-arbítrio que dá ao nosso irmão, ao nosso inimigo, como deu a nós. Se quisermos agir no nosso dia a dia, nós precisamos buscar naturalmente estas questões, sem deixarmos de viver a rotina do dia,
para que nós possamos, longe de um templo religioso, protegido pelo anjo da guarda, pelos mentores espirituais, pelas possibilidades de influências positivas, testemunharmos o amor. E é no dia a dia que se testemunha o amor. Né? Começar por uma pequena ação. Né? O cara me fechou no trânsito, eu vou meter a mão na buzina, não, vou segurar a minha mão na buzina. Porque às vezes tem outras pessoas no carro também que estão vendo. Estou tentando fazer esse teste e está dando certo. Outro dia aconteceu uma situação grave, só eu vi no trânsito, o carro, o pessoal conversando e tal, eu dirigindo. Não buzinei, não briguei, por uma questão de inteligência. Primeiro que todas as pessoas que estariam comigo iam ficar tensas, iam emitir uma energia de medo, de tensão. E agora o que vai acontecer? Segundo que a reação do outro é inesperada. Mesmo que ele não pare e não me agrida, não me ofenda, não me mate, como pode acontecer atualmente, porque a gente viveu... Antigamente, se você estava a cavalo e ofendia alguém te cortava o pescoço com a espada. Hoje em dia eles atiram, mas é igual. A evolução não aconteceu em muitos pontos. Estacionou, não voltou para trás. Mas você fica também com aquela energia mental que você puxou para si de ódio, jogou para o teu irmão que está no carro da frente, por algum motivo cometeu uma imprudência, um egoísmo, e vai voltar para ti. Então você está arrumando inimigos gratuitos no trânsito, imagine em casa. Imagine no trabalho. Você pode ter um perfil, uma persona social, mas você está vibrando ali. Ai, que droga, né? Aquela situação, aquela empresa, o meu carro, né? E assim por diante. Né? E as pessoas que estão ao nosso redor também estão nos observando. Né? Seu filho está te observando quando fura um pneu. Aí você, quando ele se atrasa, não, meu filho, calma, se organiza. Quando fura um pneu, você blasfema. Que exemplo tu está dando? Ou para o teu irmão, para o teu amigo, ou para si mesmo. Né? Então esse exercício de gostar de viver é saudável no sentido de que tudo tem um motivo de ser. Sem misticismo. Se furou o pneu é matéria. Furou, tinha um prego, né? Se furou 10 pneus, talvez a tua rua tenha muito prego. Você vai ter que resolver o problema dos pregos na rua. Não ficar trocando pneu constantemente, tratando do efeito e não da causa. É assim na vida, no dia a dia. Não adianta viciar no passe, no centro espírita, viciar em ler o evangelho se aquilo não cai em você, se você não reflete, se você não pensa. Se você tem a oportunidade de dizer para a pessoa, olha, calma, vai passar, ou para si mesmo, e deixa o desespero tomar conta. Você não entendeu ainda que a vida tem leis maiores do que o nosso esperneio. No direito romano até foi colocado, todo mundo tem direito de justus esperneantes. Né? Nossos filhos hoje em dia têm. Antigamente talvez não, nem tanto. Né? Eu tinha um pouco, mas não sei se o tribunal aceitava. Mas os meus filhos têm o direito de dar a opinião deles. Não quer dizer que eu concorde com isso. Não quer dizer que no momento da ação você não tem que disciplinar. E o ser humano também é assim. Nós achamos que Deus não nos escuta, mas Ele nos escuta, Ele nos dá o direito de, poxa vida, Deus, já não chega de frio, já choveu tanto. Né? Mas você olha na Califórnia, muitos caras são pior, que incendiou a floresta, é nos Estados Unidos, não é no Brasil. O Brasil. Né? Olha na Índia, olha na Indonésia, olha na Rússia, olha onde quer que seja. Olha no teu bairro, na tua casa, às vezes as coisas estão acontecendo. Então o nosso poder de querer viver está aqui. Para concluir, porque vai acontecer o seguinte: se nós não encontrarmos a ação de Deus em tudo, que isso parece que está aparentemente desorganizado, mas não está. Para concluir, porque se retirarmos todo mundo que está no planeta agora, né? Vamos supor que os que se acham bons, que não é o meu caso, né? Mas os que se acham bons sejam retirados. Não, vocês vão ficar aí. Todo o resto vai reencarnar em outro planeta. Porque a morte não existe, nenhuma ovelha se perderá. Deus, se perdesse um dos seus filhos, seria um fracasso de Deus. Você estaria diminuindo a possibilidade de Deus criar. Deus teria criado um ser fadado à derrota. Seres da pior espécie humana, como Adolf Hitler foi, um dia será um anjo. Talvez leve milhares de anos-luz, mas a morte não existe. E é isso que nós temos que entender. E se eu não gostar de viver neste plano, eu não vou gostar de viver no outro também. E nem no outro, e nem no outro, e nem na próxima encarnação, porque eu vou estar sempre fugindo. Se eu estou desencarnado, eu vou estar me lamentando, vou querer reencarnar para esquecer. Aí eu reencarno, esqueço. Daí aqui começo a me lembrar um pouquinho, começo a fugir pelos vícios, pelas doenças, aí me mato. Pioro. Então eu estou esperando o milagre
que não existe. A tua fé te curou, dizia Jesus. É individual. Ajuda-te que o céu te ajudará. Afora isso, nós temos a eternidade pela frente para os justos esperneantes. Podemos espernear quanto a gente quiser. Deus vai nos embalar, vai nos receber como filho pródigo, vai nos dar novas oportunidades. Mas, porém, se eu me sintonizar com a crueldade, eu vou achar que ele morreu para justificar minha falta de ética. A chantagem emocional também é cruel. A gente acha que não. Quando uma pessoa se suicida, que a gente pensa que é um fraco, muitas vezes ele é um vingativo. Ele se suicida para se vingar do outro. Para deixar aquela culpa, porque não é possível que um drama como esse numa família não deixe outros problemas, assim por diante. O alcoólatra faz isso. Os viciados fazem isso. E nós somos, às vezes, infantis a esse ponto também. Viver em paz significa, portanto, buscar o reino de Deus e que o resto não seja dado por acréscimo, mas que o resto seja compreendido como o infinito, não como uma migalha de caridade. Mas esse resto que está na palavra é igual àquela questão do mal, é a atividade. Ou seja, o resto é muito mais do que o simples sobra. É o infinito. É a beleza de vivermos em sintonia com Deus. E o mínimo de ação que nós fizermos se replica ao infinito pela ação de Deus. E sem nenhum tipo de falsa filosofia, ou uma outra palavra que represente, né, uma submissão piegas, uma submissão infantil, uma submissão lamentosa à vontade de Deus, nós vamos viver na plena personalidade daquilo que nós queremos ser, porque será obra de Deus também. Assim como o pai quer ver o seu filho pleno, né? Deus, sendo nosso pai, quer nos ver plenos de felicidades. Isso é uma mensagem de fé que o Espiritismo nos traz, depois de milhares de pontos de reflexão, mas, claro, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na obra de Chico Xavier e outras complementares. E a nossa vida pessoal, é claro. Quem quiser, as portas do coração em si mesmo ficam abertas e procure ali que Deus está a te orientar. Nós agradecemos pela atenção, muito obrigado pela possibilidade e oportunidade. Sugiro que fechemos novamente os olhos e peçamos a Deus que a semente do bem se multiplique em nossos corações, que entendamos o poder da palavra, da ação, do amor e que confiemos na ação de Deus em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por ter representado este amor e que possamos entender a Tua grandeza para compreender o tanto que temos que trilhar com a coragem dos bons viajantes. Seja feita a Tua vontade, que assim seja. Muito obrigado.